Tudo bem? Sim, boa noite. Estamos sim, Bom, tá Vitor. bem então, gente. A gente vai começar agora apresentando. Como vocês podem ver, quem fez o trabalho é eu, Bruno e o Lucas. E uma coisa tem que avisar antes. Nós três somos do terceiro período, então foi um pouco difícil escolher um tema para falar sobre farmacologia, porque a gente não teve a matéria propriamente dita. E a gente ficou muito tempo se questionando qual seria a abordagem que a gente tomaria nessa matéria. Então a gente optou pelo tema que a gente já ouviu falar um pouco, que são sobre os curare, ou neurobloqueadores. E também a gente fez uma perspectiva de passar uma ideia mais geral e menos específica de uso como tratamento ou junto com o diagnóstico, sabe? É bem isso que o João disse, a gente é calor animado, basicamente isso. Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre a introdução, como será feita a apresentação e principalmente o contexto histórico dos neurobloqueadores. Para falar sobre isso, a gente tem que começar necessariamente pela história. E a gente vai falar agora sobre os relatos que o médico italiano Pietro Martini de Aguilera, perdão pelo italiano, fez sobre o uso da substância nos povos originários no Novo Mundo, né? Então está falando basicamente do uso dessa substância para principalmente caça. Por serem neurobloqueadores, facilitava demais, porque qualquer perfuração da pele do animal iria causar uma paralisia momentânea. Então, para animais que têm uma locomoção muito potente ou que são potencialmente perigosos, essa substância seria essencial. Uma curiosidade sobre a produção dessa substância era feita por meio dessa planta chamada uirari, que na verdade é um grupo de plantas, e essa que está exposta, eu não vou arriscar esse latim, mas a que está exposta aí, ela é a mais famosa. E a produção era principalmente feita pelas mulheres do grupo, e comumente quem fazia a produção de fervedura desse raspado de casca morria por intoxicação pelo volátil que saía dessa queima. Então, para alguns povos, como o povo Macuco, por exemplo, a ética era botar normalmente a mulher mais idosa da vila para fazer. E tinha quase uma cascata de herança dessa função, dependendo da morte ou não pela produção da substância. Posteriormente, a substância é usada na medicina, e é por isso que ela é interessante para a gente. Ela é usada em geral para auxiliar a anestesia geral, para reduzir a movimentação do paciente durante uma cirurgia, por algum reflexo que poderia vir a ter. E também tem impacto sobre a movimentação do peristaltismo do intestino. Essa substância, essa coletânea de substâncias, pode se dividir em três diferentes. E essas três visões, elas fazem relação tanto com a forma de armazenar quanto a forma de produzir. A primeira é o tubo curare, que tem esse nome porque a planta lembra muito um bambu, ou seja, tem formato de tubo. E a principal toxina presente é a D-tubocurarina, que tem o mesmo nome pelo mesmo motivo. A segunda classificação são as cabelas curare, que tem o nome de cabaça, devido ao formato de cabaça oca. As toxinas mais presentes são alcurônio e toxiferina. E também a gente tem a pote curária. Esse pote vem do inglês de pote, e a principal toxina dela são a protocurarina, a protocurina e a protocuridina. Aqui eu tenho, só para mostrar para vocês, a imagem do Pietro, um mapa da América, que seria esse novo mundo, e esse The Orb novo é a coletânea de relatos que o Pietro fez da sua experiência no Novo Mundo. Boa noite, gente. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, conseguimos, Bruno. Ah, sim, perfeito. Então, dando prosseguimento à apresentação, como o Vitor já enunciou, a gente tentou não focar muito nos pormenores, tendo visto que a gente não fez nada de farmácia. E então, nessa parte de mecanismo de ação, é mais dar uma visão geral mesmo acerca que está envolvido, né?
como seria o funcionamento. Então, é um sal de amônio que atua como um agente bloqueador neuromuscular, não despolarizante e de ação prolongada. Pode passar, por favor, Vitor. Aí, essa imagem dá para ter uma ideia boa de como seria o funcionamento. A imagem esquerda, à esquerda da tela, vocês conseguem ver como seria o funcionamento normal, que seria um derramamento de acetilcolina na placa motora, e aí aconteceu um fluxo de sódio, tem toda aquela cascata de eventos, né? E, por fim, esse canal de voltagem dependente, tensão dependente, vai, após o arranjo de cargas lá, vai gerar uma tensão suficiente para liberar os íons de cálcio 2+, né? Que aí sim vai acontecer o movimento após uma sucessão de eventos também. Então, claro, assim, de uma maneira bem sucinta, já peço desculpa pelo resumo do resumo que foi feito. Então, qual seria a ideia do curare, né? Ele vai competir pelos receptores de acetilcolina. Então, ele produz o bloqueio desses receptores, como pode ver na imagem à direita, tem uns xizinhos assinalados. Então, seria a ideia dessa competição mesmo. Então, o curare atua ali bloqueando esses receptores de acetilcolina. E, ao fazer esse bloqueio desses receptores, você acaba impedindo o influxo de sódio, que é uma etapa importante para toda a cascata de eventos que vai produzir o movimento propriamente dito. Então, você interrompe essa cascata de eventos ao proibir, né, ao impedir o influxo de sódio. Pode passar, Vitor. Estão me ouvindo? Sim, beleza. Então, vou passar rapidamente sobre esse artigo científico. Ele fala sobre o uso de bloqueadores neuromusculares no Brasil. E aí, os principais neurobloqueadores utilizados no Brasil são o rucorônio, atracúrio e cisatracúrio, e que eles são predominantes em cirurgias eletivas. Também tem dois que são utilizados na cirurgia de emergência, que é a succinilcolina e também o rocucorônio. Pode passar. E a conclusão que a gente chegou é que, como o Vitor falou, o curare ele tem a capacidade de bloquear a transmissão do neuromuscular. Ele acaba causando uma paralisia muscular. E aí, nas culturas indígenas, os caçadores eles utilizavam o curare para revestir as pontas das flechas. E aí, quando o animal ele é atingido, o curare ele paralisa os músculos do animal. E aí, a importância da utilização dos neurobloqueadores na prática médica é que eles são utilizados para induzir o relaxamento, facilitando, por exemplo, a intubação traqueal, né? Isso é essencial para uma cirurgia de emergência, né? Ou uma cirurgia eletiva. E eles também permitem um controle preciso da ventilação durante uma anestesia geral e auxiliando também na administração adequada dos gases anestésicos. E aí o terceiro ponto também, como o componente químico tubocurarina afeta a função neuromuscular, então ele bloqueia os receptores de acetilcolina nos músculos, impedindo a transmissão do impulso nervoso e causando uma paralisia temporária. E pode passar para o próximo. Essas são as referências bibliográficas. E obrigado.
Gente, muito obrigado. Queria só revisar de novo que a gente fez o que a gente podia com o conhecimento que a gente tinha. E a escolha desse tema foi muito, inclusive, devido à sua questão também histórico-social, sabe? A gente queria pegar uma coisa que de fato tivesse seu interesse, e quando a gente fala sobre o Brasil e Novo Mundo, a gente fala sobre uma cultura de um povo indígena que foi muito esquecida. Inclusive, um dos autores sobre esse tema é o Darcy Ribeiro, que, assim, é necessário, sabe? E é muito legal ver essa visão junto com a parte sociológica. Bom, é isso. Alguém levantou a mão? Alguma pergunta? Algum ponto? Pode falar, Gabriel. Bom, tá bem, Gabriel. Pode falar, João. Conseguimos sim. Se alguém quiser arriscar, tudo bem. Se ninguém quiser arriscar, eu posso tentar. Pode ir, Vitor. Um bloqueador neuromuscular vai fazer essa competição pelo receptor e vai impedir a informação que parte do encéfalo para o músculo e assim possibilitar o movimento. Um anestésico faria o caminho contrário, né? Ele faria o bloqueio do estímulo que foi feito num neurônio periférico que vai chegar até o central e o encéfalo, bloqueando o caminho de retorno. É como se fosse a mesma coisa, só que vias contrárias. E, inclusive, a gente leu também que o cryo não pode ser usado como anestésico, porque ele tem até função letal se ele for tentado ser usado como tal. Muito obrigado. A gente pensou bastante coisa, mas a gente ficou um pouco desconfortável, sem confiança em vários tópicos. Então a gente pensou mais em falar o básico e não arriscar muito para além. Muito obrigado, João. Oi, a gente está